Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Com Cristo nós venceremos. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu estou aqui neste vídeo para passar uma revelação. Uma revelação que Deus me passou sexta-feira passada, dia 13 de janeiro de 2023, né? Deus me passou uma revelação assim. Eu e meu esposo estávamos em um local, numa casa. E ali era para haver uma reunião, um culto. Ali tinha algumas mulheres cristãs, algumas mulheres crentes, né? Não sei se era só 3 ou se era 4. Tinha algumas mulheres crentes. E tinha bastante homens de Deus, do lado de fora, assim, conversando. Eles estavam do lado de fora conversando e eles estavam muito distraídos. Parece que eles não estavam muito preocupados em dirigir aquele culto. E ali aqueles homens ficavam conversando. Ali Deus me tocava que aqueles homens eram pastores, eram obreiros, eram ministros que pregam, que faz a obra de Deus, que prega a palavra de Deus. E ali aqueles homens conversavam tranquilamente, preocupado, mas preocupado com as coisas terrenas. Deus me tocava que eles estavam preocupados com as coisas terrenas. Só que era crente, eram homens de Deus. Eu creio que ali, pelo que Deus me tocava, Deus me fazia entender o discernimento que eles eram pastores. Eram pessoas que ministravam a palavra de Deus. E aquelas mulheres sentadas ali dentro, sentadas num sofá, e tinha um homem, um jovem alto. E esse jovem pegou a Bíblia e começou a desfolhar a Bíblia, procurando uma mensagem para pregar naquele dia ali. Mas como aquele jovem não estava preparado dentro da palavra de Deus, ele não encontrava a mensagem, porque ele não estava pronto, né? O discernimento que Deus me deu na hora que eu estava ali, naquela revelação, é que aquele jovem não estava preparado. E ali, então, aquelas mulheres sentadas no sofá, aí eu pensei assim, eu vou louvar a Deus com essas mulheres, até o rapaz encontrar a pregação para ele vir pregar, e esses pastores, esses ministros também entrar para dentro, até chegar a hora, né? Aí eu falei assim, vamos louvar a Deus com o hino da harpa. Só que eu também estava despreparada, né? Por quê? Porque eu não estava nem com Bíblia, nem com harpa nas mãos. E na hora eu vi uma harpa no colo da irmã. Aí eu falei assim para ela, irmã, me empresta essa harpa que está no teu colo. Mas quando ela pegou a harpa, que ela esticou a mão para me entregar a harpa se transformou em uma bolsinha daquelas pequenininhas que a gente usa para colocar moeda, para colocar dinheiro, para ir no supermercado. E naquilo que aquela bolsinha se transformou, na hora que ela foi me entregar, a bolsinha não, a harpa se transformou em uma bolsinha de moeda. Aí eu falei assim, não, eu não quero moeda, eu não quero dinheiro, eu quero a harpa para a gente louvar. Mas aí pronto, aí já não tinha mais harpa, né? Que a única que tinha era aquela, que se transformou em moeda, em dinheiro, na mão daquela irmã. Aí então meu esposo também estava junto comigo, só que meu esposo continuava calado, não falava nada. Quer dizer, estava acomodado, né? Foi o discernimento que Deus me deu ali, que ele estava acomodado diante da presença de Deus. E aí eu
eu falei assim para aqueles homens, eu cheguei na porta, já que não tinha jeito de louvar, já que o jovem lá não tinha encontrado a mensagem, estava procurando na Bíblia, mas não encontrava. Aí eu fui lá e falei para aqueles homens, era muito homem, não sei se eram uns 30 ou se era mais. Aí eu falei para aqueles homens, irmãos, entre para dentro, vamos orar. Irmãos, vamos orar. Eu fiz foi assim. Irmãos, vamos orar. Só que na hora que eu chamei os irmãos para orar, eu acordei da revelação, do sonho. Era uma revelação em sonhos. E eu acordei daquela revelação. Aí eu ainda comentei com meu esposo, fiquei preocupada, né, depois. Aí depois quando foi à noite, passou o dia todo, né, quando foi à noite, eu peguei uma caneta e um caderno e sentei ali na mesinha, preocupada com aquela revelação. E eu falei assim para Deus, falei, Senhor, toca no meu coração. Aí comecei a ler a Bíblia, né? Aí eu falei para Deus, toca no meu coração, o que quer dizer aquela revelação? O discernimento da revelação. E eu até tinha comentado com meu esposo falou, não, é porque a igreja está acomodada, a igreja não está da maneira que Deus quer. Mas aí eu muito preocupada, li a Bíblia um pouquinho, aí peguei um lápis, peguei uma caneta, um caderno, falei, Senhor, fala comigo, toca no meu coração, na minha mente aqui agora, para mim fazer as anotações. Aí eu comecei a recordar o sonho, a revelação dos sonhos. Comecei a recordar. E naquilo que eu estava recordando, eu ia escrevendo aqui. Eu ia escrevendo no papel. Eu ia recordando e escrevendo. E falando com Deus, Senhor, não deixa fazer nada de mim. Vai me tocando aí o que eu tenho que escrever aqui. E naquela revelação, é claro que aqueles homens, sendo homens de Deus, sendo pastores, sendo obreiros, quem sabe diáconos, presbíteros, ali acomodado. Aquela mulher, na hora que eu pedi a harpa, ela me entregou dinheiro, me entregou a carteirinha com dinheiro. A harpa se transformou em dinheiro. Tudo isso é o quê? As pessoas estão preocupadas com a vida terrena, com a vida terrestre, com a vida financeira. As pessoas não estão preocupadas em fazer a obra de Deus com sinceridade, como Deus quer. Com certeza isso. Mas aí eu peguei a caneta e o papel e comecei a escrever. E ali Deus me tocava, e o que eu escrevi aqui que Deus me tocava, o homem que busca seus próprios interesses. Aqueles homens eram homens que serviam a Deus, que faziam a obra de Deus. Aquelas mulheres, quem sabe, eram mulheres que faziam a obra de Deus também. Mas todos estavam acomodados. Até eu estava acomodada, por quê? Porque eu não estava com a Bíblia na mão e nem a harpa cristã. Aquele jovem também estava acomodado, por quê? Porque ele não estava capacitado para trazer a palavra, para trazer a pregação naquele momento ali, que eu não sei se ali naquela revelação, eu não sei se era tarde ou se era manhã, mas ele não estava pronto para trazer a palavra de Deus. Inclusive, ele não encontrava a mensagem. Então, não é isso que Deus quer do povo dele. Deus quer que o povo dele faça a obra do Senhor com sinceridade, com amor, com caráter de cristão. Glória a Deus. E ali eu continuei escrevendo. Aí aqui eu ainda escrevi. Preocupado com coisas materiais, com certeza. E ganha o povo para si mesmo, em vez de ser para Deus. Quantos quantos ministros de altares
que estão ganhando o povo para si, em vez de ser para Deus. Agora eu te faço uma pergunta, você que é ministro da obra de Deus, você que é um pastor, um diácono, um presbítero, um obreiro, ou uma diaconisa, ou uma presidente do ciclo de oração, você ganha as pessoas, é para você ou é para Deus? Porque conforme a maneira que a pessoa faz a obra de Deus, ela está enganando a si próprio, tentando ganhar o povo para si, em vez de ser para Deus. Mas Deus está vendo tudo isso. Nós podemos perceber que as pessoas hoje estão muito preocupadas com a vida financeira, com o luxo, com a vaidade, com a fama. E será que é isso que Deus quer para a tua igreja? Será que é isso que Deus quer para o teu povo? Então é hora de nós nos examinar melhor a nossa consciência e ver o que está faltando na nossa vida, que Deus não está se agradando. Glória a Deus. Quantas pessoas que cobram para pregar a palavra de Deus. E esse dom, quem te deu não foi Deus? Então por que vocês cobram para pregar a palavra de Deus? Quantas pessoas cobram para louvar, para cantar? Quem te deu esse dom de louvor não foi Deus? E quantas pessoas também que Deus deu o dom de louvor com tanta perfeição e eles cantam para o mundo, canta para a criatura em vez de louvar o Criador. Quem te deu esse dom não foi Deus? Então, continuando aqui, que eu continuei escrevendo aquilo que Deus me tocava. Por que que eu fiz isso? Porque eu, muitas vezes, quando estou gravando um vídeo, às vezes acontece de vir um branco na minha cabeça, dá aquele branco que a gente não sabe falar aquela palavra que a gente queria falar, a gente não sabe como falar aquela palavra, ou até mesmo esquece o que ia falar. Então eu pedi a Deus que me tocasse o que eu poderia escrever aqui a respeito daquela revelação em sonhos. Em ganhar o povo para si mesmo, foi o que nós acabamos de falar. Sempre querendo ser melhor, um sempre querendo ser melhor do que o outro. Hoje, quantos pastores querem ser melhor do que os outros? As irmãs, quantas vezes nós queremos ser melhor do que o outro? Às vezes até com simplicidade, sem perceber, mas querendo um ser melhor do que o outro. Quanto orgulho, quanta enganação há no coração do povo de Deus. Jesus está às portas e não é isso que Ele quer para a tua igreja. Deus quer uma igreja que humilha na presença dEle, que faz a vontade dEle. Glória a Deus. Em vez de ganhar o povo, sempre queremos ser melhor, um querendo ser melhor do que o outro, né? Que nós acabamos de falar. Preocupado com templos bonitos, feitos por mãos de homens. Quantas pessoas estão preocupadas com o luxo, com a fama? Às vezes prega a palavra de Deus, às vezes louva o nome do Senhor, mas não por amor a Cristo, mas por causa da fama, por causa da ganância, por causa do dinheiro. Como Deus está triste com essa geração corrupta. Essa palavra é para todos nós. Vamos examinar nossa consciência e ver aonde está o nosso erro. Vamos ver aonde nós estamos caindo. Vamos tirar de nós tudo aquilo que nos separa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Preocupados com templos bonitos feitos por mão de homens. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita em templo feito por Ele mesmo.
E quem é esse templo? É vocês, é você, é eu, somos nós que somos o templo. É nós que temos que temos que estar bonitos, capacitados. É nós que temos que estar brilhando. Não é as paredes, não é o banco, não é aquele altar de vidro ou de madeira. É bom a casa de Deus ser bonita, bem feitinha, tudo pintadinho, tudo limpinho, tudo asseado. Mas aqui Deus está falando conosco nesta tarde, é que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, por mãos humanas. E quantas vezes o homem quer fazer aquilo que Deus não mandou fazer, em vez de fazer o que Deus quer. Quantas pessoas que fazem a obra de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. Quantas pessoas que não estão preocupados, quantos ministros, quantos pastores, quantas diaconisas, quantas mulheres de Deus que não estão preocupados com a salvação da humanidade, mas estão preocupados em ganhar o povo para si mesmo. Será que você tem um céu para dar para este povo? Será que vocês, será que nós podemos salvar o povo? Salvar a humanidade? Será que nós podemos dar para elas a cidade santa, a nova Jerusalém, que fala lá em Apocalipse 22, Apocalipse 21, a cidade santa? Será que nós temos tudo isso para eles? Será que foi você que é ministro, que prega a palavra de Deus, você também missionária, evangelista, que tem pregado a palavra de Deus? Será que foi vocês? Será que foi nós que morreu na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário? Quem foi que sofreu na cruz do Calvário? Que derramou o teu sangue por amor a nós? Que carregou uma coroa de espinhos, que foi pregado com pregos em um madeiro, que foi cuspido, caluniado, injustiçado. Quem foi que eles tiraram a sua roupa e deixaram ele ali nu? Quanta angústia, quanta vergonha para o Senhor Jesus. E agora a humanidade, os ministros, os pregadores, querem ganhar o povo para eles mesmos. Será que Deus me deu essa revelação em sonho à toa? Claro que não. Deus me deu essa revelação para alertar a mim mesma e para alertar o povo de Deus. Para alertar aqueles que fazem a obra do Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor com mais carinho, com mais amor, com mais sinceridade. Vamos pedir o caráter de Cristo para que possamos vencer. Glória a Deus. Por mãos de homens. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O templo é nós. Isso aí eu já acabei de falar, né? Que Deus me tocou para escrever. Glória a Deus. Isso aqui, ó, não foi, eu não peguei de ninguém, conselho de ninguém aqui. Eu não peguei nada de internet. Deus me tocou para escrever essas palavras. E eu escrevi. Eu pedi a Deus para que me desse essas palavras para escrever. Glória a Deus, então, que vocês venham levar a sério que Deus está falando conosco nesta tarde, neste vídeo. Vamos levar a obra de Deus a sério. Não foi em vão, não foi à toa que Deus me deu essa revelação. Enquanto estamos preocupados com luxo, com dinheiro, com fama, com templo, nós somos
Enquanto estamos preocupados com luxo, com dinheiro, com fama, nós perecemos. Igreja envolvida com políticas, com coisas materiais. Então, enquanto nós estamos envolvidos com dinheiro, com fama, com política, com coisas materiais, a nossa alma está gemendo de sede. A nossa alma está gemendo de sede por Deus. Então você que está levando a obra de Deus de qualquer maneira, você que cobra para pregar, cobra para louvar, cobra para fazer a obra de Deus, você que tem ganhado o povo não para Deus, mas para si, para você. O que Deus está nos aconselhando nesta tarde é que nós venhamos a consertar, em fazer um conserto com Deus imediatamente. Eu anotei uns versículos aqui, que Deus me tocou para anotar na hora que eu estava lendo, a respeito dessa revelação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nosso Deus, glória a Jesus. O que Deus falou para Nicodemos? O que Deus falou para Nicodemos? Se eu não tivesse anotado, já ia esquecer, né? O que Deus falou para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Jesus falou para Nicodemo, Nicodemo, é necessário nascer de novo. E Nicodemo, como não entendia as coisas de Deus, Nicodemo falou, como nascer de novo, Senhor? Entrar no ventre da minha mãe? Jesus explicou para ele que tinha que nascer da água e do Espírito. Nascer de dentro para fora. Ser uma nova criatura no nosso ser, no nosso interior, na nossa mente. Então é isso que Deus está querendo dos ministros que faz a obra de Deus. É isso que Deus está querendo de mim, de você, de todos nós que trabalhamos no Evangelho de Cristo. Que nós venhamos a nascer de novo, que nós venhamos a fazer uma aliança justa, que nós venhamos reajustar a nossa aliança, pedir a Deus para reajustar a nossa aliança, não essa aliança aqui, mas a nossa aliança espiritual com Cristo. Então isso é nascer de novo. É ter uma vida sincera diante da presença do Senhor. É trabalhar no Evangelho de Deus com sinceridade. Glória a Deus. Deus falou para Nicodemo, necessário nascer de novo. João capítulo 3, verso 3. Pode anotar aí, se você quiser anotar. O que Jesus falou para o paralítico? João 5,14, anota aí. O que é que Jesus falou para o paralítico? João 5,14. Jesus falou para ele, Jesus curou ele daquela enfermidade. E o que Jesus falou? Jesus falou para ele, vai, não peques mais, para que não volte a acontecer o mesmo. Para que não aconteça o mesmo. Vai e não peques mais para que não te aconteça o mesmo. João 5,14. Então, o que quer dizer? Jesus falou para ele, não continua no pecado, não continua nas transgressões, para que você não volte a ser paralítico de novo. E quantas pessoas se encontram paralisadas, sem poder fazer nada, e quando faz tudo errado. E Deus muitas vezes nem recebe aquele sacrifício, aquele esforço daquele homem, daquela mulher. Quantos se encontram paralisados? Mas Jesus te perdoou, então vai e não volte a praticar as mesmas coisas. Para que a enfermidade não volte novamente. Para que você não continue paralisado novamente.
Vamos meditar em que nós erramos? Será em que eu errei? Será em que você está errando? Medita lá. João 5,14. Também, Deus falou para Moisés, tire os atavios. Êxodo 33, 5. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tirar os atavios. Deus falou para Moisés mandar o povo tirar os atavios, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. 33, 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, tira aos filhos de Israel. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado, eles eram rebeldes, né, de coração duro. E hoje tem tanta gente assim, né? Muitas vezes nós também temos o nosso coração duro. E Deus quer um coração contrito, para que nós possamos ser perdoados e abençoados e salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado, se em um momento eu subir no meio de ti e te consumirei. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Vamos ler também o 6. Então, os filhos de Israel despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Glória a Deus. Então, ali, Deus falou para Moisés mandar o povo tirar os atavios, porque senão Deus ia castigar aquele povo. Deus ia castigar até Moisés, ia castigar Moisés juntamente com aquele povo. Eles iam ser destruídos se eles não tirassem os atavios. E o que eram os atavios? Os atavios eram anéis, eram brincos, era ouro, era pulseira, eram joias de ouros. E o que eles fizeram, que eles tinham feito com as joias de ouro? Eles não tinham feito um bezerro, eles não fizeram um bezerro. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Idolatria, engano. E qual é o pecado que Deus mais abomina? A idolatria. A pessoa deixar de amar o Deus verdadeiro para amar algo que não é Deus, que não pode salvar, que não pode libertar. E quantas pessoas deixam de amar o próprio Deus, deixam de servir o próprio Deus para obedecer e idolatrar a criatura. Para idolatrar a criatura em vez de amar e adorar o Criador. E quantos atavios há em nossos corações, quem sabe, no meu, no seu. Deus quer que nós venhamos a tirar os atavios. Aí nós temos que meditar, que pensar qual é o atavio que está na minha vida, que está no meu coração, na minha mente. Qual é a idolatria? O que tem me separado de Deus? Porque tudo aquilo que nos separa de Deus se torna engano, se torna idolatria, pecados. Então Deus falou para Moisés mandar o povo tirar os atavios, que eram aquelas joias, que para Deus não tinha valor. Então, hoje em dia, quantos atavios há no coração de homens que se diz homens de Deus, de mulheres que se diz mulheres de Deus. Quanto engano, quanta impureza, quanta arrogância.
Quantas vezes as pessoas faz algo dizendo que é para Deus, mas na verdade é para ele, é para ela. Então Deus está querendo do povo um conserto. Deus está querendo dos altares, das igrejas, de mim, de você, de nós, ou que você congrega, ou que você não está congregando. Deus está exigindo de nós um conserto. Deus está exigindo de nós aliança. Que nós venhamos a tirar a arrogância, o engano, o pecado da nossa mente, do nosso coração. Quantos missionários, quantos evangelistas, quantas pessoas que fazem a obra de Deus, quantos ministros que pensam que está tudo bem, mas se ele for parar para meditar, quantos atavios, quanta idolatria, quanta ignorância. Então é tempo de nós fazer um concerto com Deus. É tempo de nós reajustar a nossa aliança com o Senhor. Não é tempo de nós ficar, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. Tira esse negócio aqui de mim, tira esse pecado aqui de mim. É nós que temos que lutar para o pecado sair da nossa vida. É eu que tenho que lutar, orando nas madrugadas, derramando as minhas lágrimas na presença do Senhor. É você quem tem que lutar, jejuando, consagrando, fazendo campanha de salmos, de estudar salmos, de estudar a Bíblia, campanha de louvor em casa ou na igreja, pedindo oração, mas na verdade que nós é que temos que orar primeiro. E depois não é pecado você pedir oração para alguém que realmente tem sinceridade com Deus. Porque se aquela pessoa não tem sinceridade com Deus, o que adianta você pedir oração para ela? Não vai resolver, né? Porque a oração dela não está sendo recebida, muitas vezes. Quem sabe se aquela pessoa estiver fazendo coisas terríveis e dizendo eu sou um evangélico, eu sou um missionário, eu sou um evangelista, mas está distanciado de Deus, então a oração dele para você não vai resolver muita coisa. Então vamos buscar a Deus, é por isso que nós temos que buscar o Senhor. Deus quer de nós um conserto, vamos consertar, enquanto Deus está nos dando oportunidade. Então está aí a revelação que Deus me passou na sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, dia 13 de 2023 agora, né? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, que Deus venha nos capacitar. Então vocês que fazem a obra de Deus, que são ministros, que pregam a palavra de Deus, vamos levar mais sério a obra do Senhor. Não queira ganhar o povo para você, mas que você venha louvar. Se você canta, se você louva, se você prega, você venha fazer a obra